Olá, queridos irmãos e amigos. Graça e paz seja convosco daquele que era, que é e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que nos ama e que com seu sangue nos lavou, nos purificou de todos os nossos pecados. Queridos irmãos e amigos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da semana passada, visão do trono de Deus, 4º capítulo de Apocalipse. Queridos irmãos e amigos, para iniciarmos o nosso estudo de hoje, eu os convido a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Queridos irmãos e amigos, as 7 tochas de fogo, ou as 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, representam o Espírito Santo. Permitam-me repetir para gravarmos bem em nossa mente. As 7 tochas de fogo, ou as 7 lâmpadas de fogo, representam, simbolizam o Espírito Santo. Nós já falamos exaustivamente sobre isso no 1º capítulo de Apocalipse. O Espírito Santo tem iluminado e consolado as nossas vidas neste mundo envolto em densas trevas. O Espírito Santo tem iluminado e consolado as nossas vidas neste mundo que jaz no maligno. Queridos irmãos e amigos, eu os convido para abrirem suas Bíblias novamente no capítulo 4 de Apocalipse. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 8. Acompanhem comigo. Do versículo 6 ao versículo 8. E havia diante do trono como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro ou novilho, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o 4º animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir.
queridos irmãos e amigos. O apóstolo João está dizendo que diante do trono havia algo como se fosse um mar de vidro semelhante ao cristal. Em Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, um anjo nos informa que águas, ou muitas águas, simboliza, representa povos, multidões, nações e línguas. Mas o apóstolo João não viu um mar no verdadeiro sentido da palavra. Ele viu um como mar de vidro, algo como se fosse um mar de vidro semelhante ao cristal, ou ainda uma espécie de plataforma de vidro semelhante ao cristal. Acompanhem comigo, queridos irmãos e amigos, para entenderem bem. Quando o rei Salomão construiu o templo, foi construído no pátio ou no átrio, em frente ao templo, um tanque de cobre redondo que podia conter de 50 a 90 mil litros de água, em substituição à bacia de cobre que foi usada durante muito tempo no tabernáculo. Esse tanque de cobre redondo, que podia conter de 50 a 90 mil litros de água, era chamado de mar de fundição. Para entenderem melhor, leiam Êxodo, capítulo 30, do versículo 17 ao 21. Leiam também lá em 1 Reis, capítulo 7, versículos 23, 40 e 44. E leiam ainda no segundo livro das Crônicas, capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 4. O que acontecia? Os sacerdotes, antes de chegar perto de Deus para lhe oferecer sacrifícios, tinham que se lavar nesse grande tanque de cobre redondo chamado de mar de fundição. Portanto, queridos irmãos e amigos, o mar de vidro semelhante ao cristal simboliza, representa a santidade de Deus separado das suas criaturas. O apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, escreveu que o Deus imortal habita em luz inacessível, inatingível, separado das suas criaturas por um mar de cristal, por um mar de vidro. Mas, lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, finalzinho do livro, está registrado que esse mar que separa Deus, o Todo-Poderoso e Santo, de suas criaturas, vai deixar de existir. Por quê? Porque haverá uma comunhão perfeita e verdadeira, uma vida realmente em comum entre Deus e os salvos, os vitoriosos. Queridos irmãos, não haverá mais separação nenhuma entre Deus e os salvos, os vitoriosos. É o que acontecia lá no Jardim do Éden.
Pode ler em Gênesis capítulo 13, versículo 8. Todos os dias, Deus visitava Adão e Eva na viração do dia. Havia uma comunhão entre Deus e Adão e Eva antes do pecado. Queridos irmãos e amigos, quem são os 4 seres viventes? Quem são os 4 seres viventes? Vejamos algumas opiniões, algumas correntes teológicas a respeito desse assunto. Alguns estudiosos dizem que os 4 seres viventes representam os 4 evangelhos. O primeiro, leão, representa o evangelho segundo São Mateus. Leão, rei dos animais, forte predador. O segundo, novilho, o boi, representa o evangelho segundo São Marcos, que mostra Jesus Cristo como servo. O terceiro, o homem, junção de força e inteligência, representa o evangelho segundo São Lucas, que mostra Jesus Cristo como homem perfeito. O quarto, a águia, um predador rápido, capaz de localizar e atacar a sua vítima de longe, representa o evangelho segundo São João, que mostra Jesus Cristo, aquele que veio do céu e volta ao céu. Uma outra corrente teológica, um conhecidíssimo teólogo chamado William Barclay, que foi professor de teologia da Universidade de Glasgow, Inglaterra, sempre defendeu a ideia de que os 4 seres viventes significam a totalidade do que existe na natureza. O primeiro, parecido um leão, supremacia absoluta entre os animais selváticos. O leão é chamado de o rei dos animais, supremacia absoluta entre os animais selváticos. Novilho ou boi, supremo ou superioridade absoluta entre os animais domésticos. Terceiro, o homem, superioridade absoluta, hegemonia entre todas as criaturas viventes. Quarto, a águia voando, superioridade absoluta, hegemonia entre as aves. Um outro teólogo bastante conhecido e que faleceu em 1982, William Hendrickson, disse que os 4 seres viventes são querubins, sendo descritos como fortes, capacidade para servir, inteligência e rapidez. Os querubins protegeram a árvore da vida logo após a queda do homem, logo após o pecado. 2 querubins ficavam em cima da arca da aliança.
Em Ezequiel capítulo 10, do versículo 9 ao 17, a Bíblia mostra o papel deles em defender e levar o trono de Deus conforme a vontade do soberano. Queridos irmãos e amigos, nós comungamos do mesmo pensamento de William Hendrickson, de que os 4 seres viventes são 4 querubins. São querubins. O versículo 8 diz que esses 4 seres viventes, que são querubins, não descansam nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E em seguida os 24 anciãos, que representa a igreja glorificada, o adoram e lançam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade todas as coisas foram criadas. Queridos irmãos e amigos, aqui termina o nosso estudo sobre o 4º capítulo de Apocalipse, visão do trono de Deus. Nós ficamos sabendo quem são os 24 anciãos, representam a igreja glorificada. Nós ficamos sabendo o significado das 7 tochas de fogo, que representam o Espírito Santo. Nós falamos sobre o mar de vidro, semelhante ao cristal, que representa a santidade de Deus. E nós falamos sobre os 4 seres viventes, que são 4 querubins, que diuturnamente glorificam a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Eu acredito, sinceramente, que os irmãos e amigos entenderam claramente tudo aquilo que nós estudamos neste capítulo. Tenham todos uma semana abençoadíssima, uma semana dirigida pelo Espírito Santo de Deus, as 7 tochas de fogo, as 7 lâmpadas de fogo. Amém.